capítulo 23. Evangelho de Mateus 23. Nós vamos refletir aqui, irmãos, numa fala de Jesus às multidões e aos seus discípulos, mas falando especificamente dos escribas e dos fariseus. E a gente vai compreender aqui algumas coisas a respeito do que Jesus pensava desse grupo de pessoas. Os escribas e os fariseus, antes da gente ler aqui, que era quem Jesus estava falando, de quem ele estava falando aqui, né? Eles eram um grupo de religiosos da época que detinham, assim, de certa maneira, o conhecimento, a responsabilidade de ensinar o povo, de guiar o povo na lei de Moisés. Eram os líderes da religião judaica. Nem todo escriba era fariseu e nem todo fariseu era escriba, mas muitas vezes eles eram as duas coisas ao mesmo tempo. Escriba era um mestre da lei, alguém que era especialista no ensino da lei de Moisés, responsável por transmitir a lei ao povo. E o fariseu era uma seita religiosa judaica, em que eles, na teoria, eles buscavam viver uma vida de santidade, de separação a Deus o máximo possível, tentando agradar a Deus em tudo. Esse era o objetivo inicial deles, quando eles surgiram, era esse. Só que eles foram perdendo a essência disso com o tempo e se transformaram numa classe de religiosos muito legalistas, hipócritas, cheios de tradições humanas e que acabaram se enveredando por um caminho que não foi muito agradável a Deus. E nós vemos que os escribas e os fariseus, juntos com os saduceus também, aquele grupo de religiosos, fizeram uma grande oposição a Jesus. E Jesus condenou duramente as suas práticas. Jesus foi firme, foi duro mesmo com eles. E a gente vai estar vendo esse texto aqui, quando Jesus fala sobre eles. E o meu desejo é que a gente tire lições para as nossas vidas, porque se a gente não vigiar, nós corremos o risco de cair no mesmo erro que estes homens caíram. E eles eram religiosos, pessoas que eram para temer a Deus, que eram para ser aqueles que eram mais espirituais, que eram para ser o exemplo de homens de Deus ali no meio do povo de Israel. Mas caíram em grande pecado diante de Deus, por causa da sua religião falsa e hipócrita. Então nós temos que ter o cuidado para não cometer esses mesmos erros, irmãos, porque nós vamos ver o quanto foram erros abomináveis a Deus, e que se a gente cometer esses erros, a gente vai estar caindo em grande condenação. Então, vamos começar a ler aqui em nome de Jesus. À medida que eu for lendo, eu vou meditando com os irmãos. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Olha o público de Jesus. Não eram só os fariseus, eram multidões e os discípulos. Mas Jesus estava falando dos fariseus. Jesus vai falar dos fariseus e dos escribas. Por que ele fala para as multidões e para os discípulos? Justamente porque Jesus queria que as multidões e os seus discípulos aprendessem o que significava realmente cultuar e seguir a Deus. Porque tudo que ele ia condenar aqui no comportamento desses homens, ele queria também que as multidões e os seus discípulos não praticassem aquilo. Então, se você quer saber como agradar a Deus, você tem que ouvir tudo que Jesus fala aqui, tudo que Jesus condena na vida desses homens, e fazer exatamente o contrário para agradar a Deus. Por isso que Jesus fala para essas multidões de pessoas, porque era algo muito importante. Então o versículo 2 continua: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então Jesus aqui reconhece no versículo 2 a autoridade deles, como mestres da lei, como pessoas que estavam sentadas na cadeira de Moisés, ou seja, estavam substituindo Moisés no papel de ensinar o povo. Jesus reconhece essa autoridade. Realmente eles tinham esse papel
na religião judaica de ensinar o povo. E Jesus aqui fala exatamente sobre isso, reconhecendo que isso era um papel deles. Só que veja o que ele diz agora no versículo 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só o que ele diz: obedeçam o que eles disserem para vocês, mas não imitem as obras deles, ou seja, a prática de vida, porque eles dizem, mas não fazem. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui em outras palavras: tudo aquilo que eles ensinarem para vocês que estiver dentro da lei, obedeçam, porque muitas coisas que eles ensinavam estavam realmente na lei de Moisés, embora eles misturassem com muitas tradições humanas, a gente vai ver. Mas aquilo que estava dentro da lei, o povo tinha que obedecer. Só que a grande questão é que o povo não tinha que imitá-los nas suas obras. Porque como é que era aquele grupo de religiosos? Eram pessoas que ensinavam o povo, diziam como é que tinha que ser feito, davam as diretrizes, mas eles mesmos eram os primeiros a não praticar. Diziam, faça assim, mas eles não faziam. Tinham um coração endurecido. Como diz lá em Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então com a boca eles diziam, faça isso, faça aquilo. Se você quer amar a Deus, seja assim, faça desse jeito. Mas na prática de vida deles, no coração, Deus via o coração deles e sabia que eles estavam andando em trevas, andando em pecado, negligenciavam muitas coisas importantes da lei, enquanto ensinavam o povo que era certo. E será que a gente vê isso acontecendo hoje, irmãos? Quantas pessoas têm caído nesse erro dos escribas e dos fariseus? É um erro muito comum de ensinar os outros, de pregar a palavra, de evangelizar, de dizer para os outros o que eles têm que fazer, mas na sua própria vida a pessoa não faz. Isso é uma das atitudes mais hipócritas que tem, irmãos. E pense numa coisa que Deus abomina: é a hipocrisia. É o que a gente vai ver aqui nesse texto. Deus abomina aquela pessoa que quer se mostrar uma coisa e é outra. Deus sabe do coração dela que ela não é daquele jeito, mas é como ela quer aparentar para os outros, quer ensinar os outros, quer dizer o caminho, mas ela mesma, com o seu exemplo, não pratica. E quantas pessoas, irmãos, para a tristeza nossa, para a tristeza principalmente de Deus, infelizmente estão dentro das igrejas hoje, dizendo que amam a Deus, dizendo que fazem isso, que fazem aquilo, dizendo para as pessoas como é que elas têm que ser, e na sua vida secreta, na sua prática de vida, eles estão distantes dos ensinamentos de Deus. Quantas pessoas são uma coisa na frente dos outros e por trás é outra? Quantas pessoas estão dizendo não adultere e está adulterando, não minta e está mentindo, não roube e está roubando, não fale mal dos outros e está falando mal, ou então está dizendo para os outros orar, ler Bíblia, evangelizar, quando a própria pessoa não faz nada disso. Irmãos, tem muita gente desse jeito na igreja. Acha que Deus vai se impressionar porque ela está mandando as pessoas fazer o certo? Deus não vai se impressionar com isso. Deus quer ver a nossa prática, irmãos. Não adianta de nada eu pregar sermões e sermões, pregações, e o mundo todo se converter com as minhas pregações. Se eu na minha vida não viver aquilo, eu vou ser condenado ao inferno, irmãos. Pode ser que muita gente se salve através daquela palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. Mas a própria pessoa que está pregando às vezes vai ser condenada porque é um hipócrita. Fala coisa, mas não vive. Quantas pessoas têm caído nesses erros dos fariseus? E eles estavam atraindo condenação por causa disso. Veja mais o que Jesus diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
Olha só como é que eles eram. Eles eram pessoas que gostavam de colocar fardos pesados sobre as pessoas. Jesus está falando de quê aqui? Das suas muitas tradições humanas. Eles fizeram vários acréscimos à lei de Moisés, supostamente querendo levar o povo a uma santidade, mas na verdade eles estavam levando o povo a viver tradições humanas, doutrinas de homens, sabe, coisas que Deus nunca quis, fardos que Deus nunca quis colocar sobre os ombros das pessoas. Esses homens religiosos estavam colocando, fazendo a religião se tornar um peso, sabe, fazendo a religião se tornar um fardo difícil de levar, como se fosse uma coisa desagradável, tortuosa. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são penosos, irmãos. Seguir a Deus é algo que traz alegria, que traz prazer. Não é para trazer um peso desnecessário, além do normal que já traz você obedecer o Evangelho e renunciar e tomar a sua cruz. Mas esses homens, querendo parecer muito santos, porque a grande questão é essa, eles queriam parecer muito santos, queriam parecer muito espirituais, e aí colocavam fardos enormes sobre as pessoas, que eles mesmos não moviam nem um dedo para ajudar eles a levar esses fardos. Veja que coisa triste, irmãos. E isso é o retrato de muitos religiosos na nossa época hoje, infelizmente. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo a sua vida cristã debaixo de um jugo pesado, debaixo de um fardo pesado, de doutrinas e preceitos humanos, de doutrinas de homens, de legalismos intermináveis, de não pode isso, de não pode aquilo, coisas que Deus nunca proibiu, mas que os homens proíbem e colocam fardos sobre as pessoas. Quantas igrejas não estão oprimindo o povo? As pessoas ali chegam cheias de amor, de desejo, de agradar a Deus, de servir, de obedecer, e aí caem numa rede de ensinamentos legalistas, duros, que matam a vida da pessoa. Doutrinas do tipo, como a gente conhece: não pode jogar bola, não pode ir para a praia, não pode assistir televisão, homem não pode andar de calção, mulher só tem que andar de saia, não pode usar batom, o cabelo tem que ser comprido. Qualquer coisinha que você fugir disso é disciplinado, como se estivesse pecando. Quantas pessoas não estão vivendo debaixo desse jugo pesado que Deus nunca quis colocar? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para não querer parecer santo demais aos olhos dos homens, que era o que eles queriam fazer, e inventar coisas que Deus não quis inventar, e jogar para o povo esse jugo como se fosse Deus que estivesse colocando. Tem gente aí oprimida desse evangelho falso, legalista, e achando que está servindo a Deus. Pessoas oprimidas, tristes, ali, aflitas, vivendo aquele jugo pesado, vivendo uma religião só de aparência, uma coisa humana que Deus nunca quis que fosse assim. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, sim, mas se limitar ao que Deus revelou, ao que Deus ensinou. Nós não podemos fazer acréscimos à palavra de Deus conforme o nosso bel prazer e oprimir as pessoas. Mas esses homens eram especialistas em fazer isso. Nós vemos nos muitos confrontos deles com Jesus que eles queriam oprimir Jesus e os discípulos com doutrinas humanas, com tradições humanas. Só um exemplo para você entender: Jesus era bondoso e misericordioso, curava as pessoas no sábado. E aí às vezes a pessoa tinha que carregar uma maca, fazer algum tipo de trabalho por causa daquela cura. Eles ficavam com raiva, irmãos. Imagine só, com raiva, porque diziam: não pode curar no sábado não, porque é sábado, ninguém não pode trabalhar, não pode fazer nenhum esforço, não pode fazer nada. Por eles a pessoa morria ali doente, mas não podia, Jesus não podia curar no sábado. Era um legalismo, uma coisa dura, penosa. Os discípulos colhendo espigas para comer com fome, e eles dizendo: por que os teus discípulos estão violando o sábado?
colhendo espigas. Sabe, a vida era menos importante para eles do que manter aquele legalismo. Quanta gente está vivendo assim, irmãos? Vivendo assim e oprimindo as outras pessoas desse jeito, e impedindo muitas pessoas de conhecerem a Deus de verdade, e até de usufruírem da vida que Deus tem para elas. Infelizmente, olha o que a palavra de Deus continua dizendo: praticam, porém, todas as suas obras com o fim, com o objetivo de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Olha só o que diz aqui: praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Olha só o que estava acontecendo aqui. Eles praticavam muitas obras, faziam muitas obras, e muitas coisas corretas, sabe, muitas coisas boas realmente. Só que eles praticavam todas essas coisas com que objetivo? Com que finalidade? Aqui é que está a grande questão: para serem vistos pelos homens. Eles não praticavam as boas obras porque queriam agradar a Deus, porque tinham temor a Deus, porque amavam o Senhor, porque queriam obedecer os seus mandamentos. Não era isso que estava no coração deles, não era isso que motivava eles, querer glorificar o nome de Cristo, não. O que motivava eles era a exaltação própria, o seu ego ser massageado, as pessoas estarem vendo o que eles faziam. Era um desejo secreto no coração de ser admirado, de ser exaltado pelo que fazia de bom. Sabe, lá no capítulo 6 de Mateus, nós vemos vários exemplos que Jesus relata sobre isso aqui. Ele falando da questão das esmolas, das orações, do jejum, e falando que aquelas pessoas eram hipócritas. Por quê? Porque davam esmolas e tocavam trombeta para chamar a atenção de todo mundo, para dizer que estavam dando esmolas. Faziam suas orações publicamente. Não é que seja um pecado fazer oração publicamente, mas eles faziam publicamente porque queriam aparecer, queriam que todo mundo visse eles orando, para achar eles o máximo da espiritualidade. Jejuavam, e aí quando jejuavam, ficavam fazendo caras e bocas, sabe, de quem está morrendo, assim: por que você está assim? Eu estou jejuando faz 2 dias que eu estou jejuando para Deus, sabe? Que coisa difícil. Era assim que eles ficavam, sabe, para se exibir. É por isso que Jesus, quando ensinou lá, disse: quando vocês estiverem jejuando, lave o rosto, se unja, fique bem, não queira aparentar para as pessoas que você está jejuando. Você vai orar, vai para o teu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você der a tua esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, você não precisa publicar para todo mundo o bem que você está fazendo. Basta Deus saber o que você está fazendo e Ele vai te recompensar. Aleluia. Mas quantas pessoas hoje caem nesse erro, irmãos? Sabe, o problema aqui não é praticar as obras, o problema não é esse, entenda. O problema não é esse, o problema é fazer as coisas querendo ser visto pelos homens, querendo ser admirado pelos outros. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: qualquer coisa que eu praticar, qualquer coisa que eu fizer, qualquer coisa, qualquer que seja, mesmo que seja uma coisa boa, mas se eu fizer isso com o objetivo de atrair a atenção para mim mesmo, aquilo ali se torna uma coisa abominável para Deus. Abominável. Isso aqui que eu estou fazendo agora aqui, pregando a palavra para vocês, eu estou pregando porque o meu desejo é o quê? Que vocês sejam edificados, que eu seja edificado também junto com isso, que o nome de Cristo seja glorificado. Mas se no meu coração o meu desejo fosse de atrair glória para mim, de querer aplauso, de querer ser exaltado, de querer ser reconhecido diante dos homens, isso aqui que eu estou fazendo seria uma abominação para Deus.
Você poderia até ser edificado, mas o que eu estou fazendo aqui, em vez de eu receber recompensa, eu seria punido por causa disso. Do mesmo jeito, por exemplo, quem louva, quem toca, quem faz qualquer coisa na igreja que aparece, só para a gente entender. Se você fizer isso com o intuito de aparecer, de ser visto pelos outros, você está em pecado. Não importa o quanto você faz bem, o quanto você toca bem, o quanto você louva bem. Se você fizer lá no seu coração, Deus sabe que o seu intuito é aparecer, é se mostrar. Se você está com o espírito de artista, que acha que está fazendo um show, aquilo ali é condenável e abominável diante de Deus. Deus não recebe aquele culto. Aquilo ali para Deus é uma abominação. Qualquer coisa, irmãos, que a gente fizer querendo ser visto pelos homens, Deus não vai se agradar disso. Por quê? Porque quem tem que receber glória sempre, sempre é Deus. É Deus que tem que ser glorificado em tudo que a gente faz. As nossas boas obras são para que os homens vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Não é para dar glória para nós, irmãos. Agora, quantas pessoas têm caído nesse erro? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas nas igrejas hoje fazem as coisas que fazem porque querem aplauso, porque querem reconhecimento, porque querem fama, porque querem cargos, porque querem ser reconhecidos como pessoas espirituais, ser valorizados? Quantas pessoas estão caindo nesse erro? Quantas pessoas estão tocando trombeta de tudo que fazem, querendo chamar a atenção para si mesmos, querendo dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, querendo na verdade chamar a atenção para si? Já pensou, só dando um exemplo aqui exagerado, hoje em dia é comum as pessoas baterem selfie, né, mostrando tudo que está fazendo. Já pensou, a pessoa vai evangelizar, chega lá, peraí, deixa eu bater uma foto aqui para mostrar lá no meu Facebook. Olha aqui, irmãos, eu estou evangelizando. Aí vai dar o dízimo na igreja, aí vai botar o envelopezinho na salva. Irmão, bate uma foto aqui. Aí bate a foto lá na hora que está dizimando, aí bota no Facebook. Meu Deus! É mais ou menos isso que muita gente faz. Não faz exagerado desse jeito, mas muita gente faz esse tipo de coisa. Faz as boas obras, mas com o intuito de aparecer. Quantas pessoas, principalmente no mundo, e às vezes na igreja também, dão esmolas, ajudam alguém, e aí bate foto, bota na internet para mostrar, olha aqui o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom, como eu sou caridoso. Irmãos, nós não precisamos exibir o que a gente faz. Deus sabe do que você está fazendo em secreto, meu irmão. Deus sabe. Deus sabe da obra que você está fazendo. Deus sabe das tuas orações, sabe das tuas intercessões, sabe quando você está sofrendo ali dores de parto, intercedendo por alguém, clamando, orando. Quando você está evangelizando e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quando você está ajudando alguém que está passando dificuldade, ninguém pode estar vendo. Talvez a igreja nunca vai saber, mas Deus vai saber, irmão. E Deus vai te recompensar naquele dia. Você não precisa se preocupar em aparecer, não precisa, porque Deus está anotando tudo. Tudo que você está fazendo está anotado. Você vai receber a recompensa da parte de Deus. Amém. Então não seja como um fariseu, não caia nesse erro. Aqui diz que eles alargavam seus filactérios e as suas franjas. Sabe o que significa isso? Filactérios eram umas caixinhas de couro que os judeus colocavam pedacinhos pequenininhos da lei ali dentro dessas caixinhas de couro, e eles amarravam na testa e no braço. E eram caixinhas pequenininhas, mas olha o que os fariseus faziam. Estavam fazendo caixas cada vez maiores para poder colocar na testa e no braço para chamar a atenção, como um sinal de espiritualidade. Imagine só o homem, daqui a pouco estava andando com uma caixa de 1 metro quadrado na cabeça, um filactério daquele para dizer que era um homem de Deus. As franjas eram franjas que eram parte das vestes dos judeus, partes que se estendiam assim um pouco mais, em torno de 10 centímetros. Mas os fariseus estavam alongando as franjas, sabe, como sinal assim, como sinal de espiritualidade. Sabe, as franjas bem enormes, para dizer que eram pessoas muito espirituais. Sabe, irmão, tudo para se amostrar diante dos outros.
para se exibir. E isso era abominável aos olhos de Jesus. Veja mais o que ele diz: ó. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas eram reservadas para as pessoas mais importantes naquela época. Então, eles amavam esses lugares, amavam. Para eles era o máximo sentar ali. Por quê? Porque quando eles estavam sentados ali, eles pensavam assim: todo mundo está olhando aqui para mim, está vendo que eu sou uma pessoa importante, porque eu estou sentado no local mais importante. Então todo mundo está vendo o quanto eu sou relevante aqui, o quanto eu sou um homem de Deus. Era mais ou menos isso que passava no coração deles. Eles amavam esses lugares, ou seja, desejavam, aspiravam estar ali. Quando Jesus, na verdade, ensinou que quando você for convidado para um jantar, você não vá se sentar no primeiro lugar, não. Porque pode acontecer de alguém pegar e tirar você dali e colocar você lá atrás. E você vai ser envergonhado. Sente na cadeira menos importante, porque aí se alguém vier e chamar você lá para frente, aí você vai e você vai ser exaltado. Mas não foi você que exaltou a si mesmo, foi alguém que veio e colocou você lá. Porque ninguém deve honrar a si mesmo, irmãos. Ninguém deve se exaltar a si mesmo. Os outros aqui, quando querem, nos colocam numa posição mais honrada, ou Deus coloca principalmente. Aleluia. Não nós que nos colocamos. Isso, será que acontece nas igrejas hoje? Existem igrejas que têm o costume, por exemplo, de ter aquelas cadeiras atrás. Você sabia que aquelas cadeiras atrás ali, tem igreja que os irmãos só falta se matar para sentar naquela cadeira? É uma disputa grande. Se ele não sentar naquela cadeira ali, ele fica com raiva do pastor da igreja, é capaz dele sair da igreja, porque ele não sentou na tribuna, né, que chama, não sentou lá. Porque ele vai pensar assim: não me reconheceram, não deram meu valor, me deixaram sentar numa cadeira comum, como um simples mortal. É isso que a pessoa pensa. E aí a disputa é grande para estar sentado ali. Por quê? Porque quer estar em evidência, porque quer estar aparecendo, porque quer estar nos holofotes. O erro está na motivação do coração. Eu estou lembrando aqui de uma irmã de um ministério de louvor muito famoso, que ela pregando, ela deu testemunho, lamentando, se arrependendo de como eles agiam na gravação do DVD deles. É uma das cantoras desse grupo falando. Ela dizendo que eles ficavam disputando para ver quem é que ia ficar no melhor lugar do palco para poder aparecer mais na hora da gravação do DVD. Porque se a pessoa ficasse lá atrás, não ia aparecer muito. Então era uma disputa enorme. Não, eu que tenho que ficar ali, porque a minha voz é mais assim, não sei o que, eu tenho que ficar naquele lugar. Se eu ficar aqui, ninguém não vai me ver. Imagine que coisa horrível para um cristão. Mas é assim que muita gente age nas igrejas hoje. As pessoas amam aparecer, as pessoas amam estar em evidência, as pessoas amam estar nos holofotes, quando quem tem que estar no holofote sempre, toda vez, é Deus, irmãos. Aleluia. Nós estamos aqui para dar glória a Deus em tudo, irmãos. Eu não posso ser o centro das atenções, você não pode, ninguém é estrela no culto, irmão, ninguém. Estrela maior é só Deus, irmão, só Jesus é a estrela da manhã, é aquele que aparece, é aquele que é glorificado. Tem pessoas aí que eu já vi, que quando vai entrar na igreja, se estende um tapete, e ele vai entrando, e ali é escalado pessoas para recebê-lo, para ficar fazendo um monte de coisas de recepção, porque está chegando o líder da igreja, o pastor, o apóstolo, sei lá o que. E a pessoa se acha um Deus na terra. Que coisa absurda e triste, irmãos. Mas infelizmente isso é uma realidade hoje. Amam também o quê? Que Jesus diz mais aqui, ó. Versículo de número 7. Jesus está continuando falando de coisas que eles amam. Amam as formais que davam para as pessoas nas praças, pessoas importantes.
do tipo dizendo assim: ah, está aqui o nosso mestre, fulano de tal, a pessoa tal, que é não sei o que, era anunciado, saudado ali na praça, diante de todo mundo. Os fariseus e os escribas amavam esse tipo de coisa, porque diante de todo mundo era uma maneira deles aparecerem. Tem gente que adora isso. Uma pessoa que tem muitos títulos, por exemplo, tem gente que, se ele chegar numa igreja para pregar, e se não for anunciado que ele é PhD em não sei o que, mestre em não sei o que, doutor em divindade, não sei o que, se não anunciar tudo que ele vai ficar com raiva. Se chamar ele só, vem aqui o irmão fulano de tal, rapaz, o homem vai dar um ataque do coração. No final do culto ele vai chamar o pastor e vai dizer: pastor, que falta de respeito, o senhor não anunciou as minhas credenciais, quem eu sou, meus títulos. As pessoas não vão saber o quanto eu sou importante. Tem gente que é assim, irmãos, que ama, sabe, esse tipo de coisa, ser elevado diante dos homens. Os fariseus e os escribas amavam essas coisas. Eles amavam receber glórias de homens. Jesus fala isso em outro texto. E aí ele continua dizendo: amam os serem chamados mestres pelos homens. Eles também adoravam ser reconhecidos pelo título que tinham. A gente vai ver aqui Jesus falando também, para a gente poder entender esse ponto. Versículo 8 ele diz: vós porém, ou seja, vocês é o contrário que Jesus está falando. Vós porém não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então vamos entender aqui o que Jesus estava querendo ensinar. Jesus não estava querendo dizer que é errado existir cargos, ofícios e títulos na igreja. Não era isso, não era a questão, não era essa. Porque o próprio Espírito de Cristo, que inspirou a palavra de Deus, a gente vê aqui no Novo Testamento que Deus instituiu apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, presbíteros, diáconos. Havia cargos, havia títulos na igreja, havia posições, ministérios. Então o problema aqui que Jesus está tratando não é esse, do haver o cargo, haver a posição, porque isso é até necessário para a obra de Deus. A questão que Jesus está tratando aqui é o que ele diz no versículo 7, na parte B, que eles amam serem chamados mestres pelos homens. O problema estava aqui no amar ser reconhecido pelo título. O problema está em você amar aquele título, gostar tanto de ser reconhecido por aquele título que você tem, pelo cargo que você tem, pelo ofício que você exerce na igreja. Tem pessoas que amam esse tipo de coisa. Eles não servem a Deus, eles não procuram um cargo, eles não procuram um título, porque eles querem amar o Senhor e fazer a sua obra, servir as pessoas. Não é essa a motivação de muita gente, porque a motivação certa é essa. Se você é chamado de Deus para alguma coisa, você tem que buscar aquilo porque você quer servir, porque você quer se entregar, porque você quer se doar, porque você quer ser servo. Essa é a motivação do coração. Mas muita gente na igreja hoje, que tem cargos, ou que almeja cargos e títulos, não é porque quer servir. É como eram os fariseus aqui, é porque quer aparecer. É por causa do status que o título dá. É por causa da posição de poder, entre aspas. Por causa da posição de exaltação entre os homens. Porque ele acha que se ele tiver um cargo, um título, ele vai estar mais exaltado, ele vai estar mais acima das pessoas. E o coração da pessoa ama isso. Ama a exaltação, ama o poder, ama ser honrado pelos homens. E aí a pessoa busca o cargo, ama o cargo, quer ser reconhecido pelo cargo, fica com raiva se a pessoa não reconhecer que ele tem aquele cargo, porque a pessoa
quer ser exaltado diante dos homens. O problema está aqui, irmãos, no desejo de aparecer, de amar o título por causa do desejo de aparecer. O problema aqui dos fariseus era esse. Por que eles amavam ser chamados de mestres? Porque aquilo massageava o ego deles, fazia eles se sentirem melhores do que os outros, faziam eles se sentirem superiores, como eles mesmos falam em outros textos, que eles se referem ao povo, chamando o povo assim, essa plega, essa ralé, que não sabe nada da lei. Eles se referiam assim ao povo, porque eles se achavam superiores, mestres da lei, os doutores do conhecimento. E aí eles gostavam de ser chamados assim, porque eles se sentiam exaltados, se sentiam poderosos, sabe, aquele desejo de ser grande. E Jesus está condenando aqui é exatamente isso. Não queira ser assim, não queira ser reconhecido por causa de um cargo, ser reconhecido por causa de posição. Se você recebe uma posição é para você servir. É isso que ele disse aqui no versículo 11: mas o maior dentre vós será vosso servo. Ou seja, na igreja, aquele que tem a maior posição, aquele que recebe a maior posição na igreja, ele tem que ser aquele que tem um coração maior de servo, aquele que mais deseja servir, aquele que mais se coloca como servo, aquele que mais quer se doar pelas pessoas, aquele que não deve ter o desejo no coração de ser exaltado, de ser reconhecido. Essa deve ser a motivação do nosso coração. E por que Jesus fala dessa maneira nesses versículos aqui? Que um só é o vosso mestre, um só é o vosso pai, um só é o vosso guia. Porque se a gente for analisar na essência do significado disso aqui, mestre, guia, que é a mesma coisa de pastor, líder, o outro que ele diz aqui, pai. Quem é isso aqui na essência mesmo, na plenitude disso aqui? Quem é que é isso aqui? É Deus. Só Deus, Ele é o mestre por excelência, o guia por excelência, o pai por excelência. Todos nós, quando estamos exercendo funções de liderança, exercemos na dependência daquele que é o líder maior, que nos dá toda a capacidade, que nos dá a sabedoria, que nos dá o entendimento. Sem Ele, nós não temos capacidade de ensinar nada, de guiar ninguém, de instruir ninguém, de ser nada, irmãos. Então não há motivo em ninguém de se gloriar como se a pessoa fosse de si mesmo alguma coisa. É como Paulo disse: o que você tem que você não tenha recebido? Tudo que você tem foi Deus que te deu. Todo dom que você tem vem do alto, vem do Pai das luzes. Paulo diz isso. Então eu vou me gloriar de quê? Eu vou querer ser exaltado por quê? Se nada vem de mim, se tudo vem de Deus e eu dependo dele para tudo. Como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem mim vocês não podem botar um prego numa barra de sabão, vocês não vão frutificar nada, meu filho. Sou eu em vocês que gera vida. Através de vocês sou eu que ajo, que trabalho, que converto, que produzo frutos. Sou eu agindo através de vocês. Vocês sem mim não fazem nada, foi o que Jesus disse. Então por que eu vou me exaltar? Por quê? Mesmo se eu recebo uma responsabilidade, é para dar glória para Deus. Os fariseus não entendiam isso, irmãos, e pecavam grandemente por causa disso. Pecavam grandemente. Veja mais o que ele diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele termina aqui essa parte dizendo: olha, se vocês quiserem se exaltar, saibam de uma coisa: vocês serão humilhados por Deus, porque Deus, Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 fala sobre isso. Deus diz mais ou menos assim: eu sou o Senhor e não há outro. Eu não dividirei a minha glória com outrem, nem darei a minha honra, o meu louvor às imagens de escultura. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita que ninguém queira ser glorificado e exaltado na presença dele. Ele não aceita isso.
porque só Ele é digno de toda a glória, de Aleluia. todo louvor, de toda a honra e de toda exaltação. A igreja sempre tem que dar toda a glória para Deus, sempre. Não importa o quanto alguém louve bem, o quanto alguém toca bem, o quanto alguém pregue bem, o quanto alguém evangelize bem, faça lá o que bem. Tudo aquilo ali só acontece por causa do poder do Espírito na vida daquela pessoa. Então, toda a glória é para Deus, sempre. Toda a glória é para Deus. Aquele que quiser se exaltar como o diabo quis, vai ser abatido por Deus, vai ser humilhado por Deus. É por isso que lá em Provérbios diz que a soberba precede a ruína, ou seja, a soberba vem antes da ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, no momento que eu me soberbeço, a ruína vem logo depois, a destruição. E se eu me exaltar no meu espírito, depois vem a queda, porque Deus é quem vai derrubar. Deus é quem derruba, porque Deus não vai dividir a sua glória. Quantas pessoas há na igreja hoje que não entendem isso? Que são como os fariseus, querem glória para si mesmo, querem honra para si, querem ser exaltados diante dos homens, e mal sabem a abominação que estão praticando, mal sabem o juízo que estão atraindo para si. Podem não estar sofrendo agora o juízo, mas um dia, quando forem comparecer diante do tribunal de Cristo, quando todo joelho se dobrar diante dele ali, e todo mundo for prestar conta da sua vida a Deus, eles vão ter que prestar conta de cada atitude soberba e orgulhosa que tiveram diante do povo de Deus. Todas as pessoas que estão se exaltando aí, não pense que não vai chegar o dia em que eles vão ser abatidos, não, porque vai chegar. Podem estar sendo exaltados diante dos homens agora, agindo como se fosse uma estrela, agindo como se fosse um semideus, mas vai chegar a hora do juízo, com certeza, porque Deus foi quem disse isso. Versículo de número 13. Agora vem a parte dos ais. Sabe o que significa ai na Bíblia? A própria palavra ai já está dizendo. Por que você fala ai? Hein? Porque você está sentindo dor, porque uma coisa ruim aconteceu no seu corpo, você está sentindo um sofrimento. Quando a Bíblia fala a palavra ai, e aqui, se não me engano, tem 7 ais, Jesus está querendo falar aqui de juízo de Deus sobre a pessoa. E é isso que ele vai falar aqui para os escribas e para os fariseus. Olha o que diz o versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só, irmãos. Ai de vós, ou seja, o julgamento de Deus vai ser duro sobre vocês. É isso que Jesus está dizendo. Porque eles estão fechando a porta do reino de Deus para as pessoas. Quem age desse jeito, como a gente viu aqui até agora, está fechando o reino de Deus diante dos homens, está impedindo as pessoas de entrar. Olha o que Jesus diz aqui: eles nem entram, porque quem age desse jeito, com orgulho, soberbo, com hipocrisia, quem está agindo assim, quem vive nesse pecado, não vai entrar no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não entra e também não deixa os outros entrarem. Por quê? Porque estes homens eram líderes, eram mestres, o povo tinha eles como referencial de pessoas de Deus, só que era um referencial errado. E aí o que acontecia? Eles eram guias cegos que levavam as pessoas para a destruição. Então eles não entravam no reino de Deus e impediam as pessoas de entrar. Hoje em dia, irmãos, quantas pessoas às vezes estão chegando nas igrejas, a pessoa se converte, sabe, está cheio de amor, com vontade de servir a Jesus, com vontade de adorar o Senhor, de estar na sua presença.
Aí às vezes a pessoa chega numa igreja e infelizmente ele vai se congregar numa igreja de um fariseu, de um hipócrita, onde a pessoa é tudo isso aqui que a gente viu antes, de errado. E aí sabe o que acontece? A pessoa, como vê naquele líder o referencial de homem de Deus, ele vai se guiar pelo que ele ensina, vai se guiar pelo exemplo dele, e é um exemplo errado. Aí sabe o que acontece? O líder vai para o inferno e vai levar aquela pessoa para o inferno também. É isso que está acontecendo em muitas igrejas hoje, porque também as pessoas não sabem mais abrir a Bíblia para ler, para aprender por conta própria, para ouvir a voz de Deus, para ser ensinados diretamente por Deus também. Confiam cegamente em tudo que ouvem as pessoas pregando por aí e não exercem discernimento espiritual. E aí vão julgando ou vão seguindo cegamente aqueles ensinamentos e estão indo para a destruição, achando que estão indo para o céu. É isso que Jesus está dizendo aqui que acontece, que os fariseus fazem. Eles não entram no reino de Deus e ainda fecham a porta para aqueles que estão entrando. Veja que coisa terrível, irmãos, isso. Porque uma coisa é você condenar a si mesmo. E imagine só você contribuir para a condenação dos outros. O julgamento de Deus vai ser severo. Vai ser severo sobre as pessoas que fazem isso. Que além de não entrar, ainda impedem os outros de entrar, por causa do seu mau comportamento, dos seus ensinamentos falsos, das suas tradições humanas, da sua hipocrisia. No 14 ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam devorando as casas das viúvas. O que significa isso? Estavam sugando as pobres viúvas, que eram uma classe de pessoas das mais miseráveis de Israel. E estes homens estavam sugando delas tudo que podiam, materialmente, principalmente, e sugando, e com um pretexto de fazer longas orações, ou seja, o pretexto era espiritual. A justificativa era espiritual. Olha, nós vamos aqui na sua casa, vamos fazer orações, Deus vai abençoar aqui sua casa, sua família, mas nos dê um pratinho de comida aí também, nos dê uma oferta, nos dê aí 5.000 reais. Eu vou pregar na sua igreja, eu vou abençoar a obra aí, pastor, mas levante aí uns 5.000 reais para mim, sabe? Eu preciso me manter, eu preciso manter a minha casa. E aí a gente sabe dos cachês hoje caríssimos que as pessoas cobram para pregar a palavra, para louvar a Deus. Ou seja, quantas pessoas não estão hoje em dia também sugando a lã das ovelhas, chupando os ossos, tirando até o tutano e promovendo a si mesmos, porque querem promover a si mesmos. Quantas pessoas não estão nas igrejas aí sugando o dinheiro do povo, usando a palavra de Deus, falando de dízimos, de ofertas, oprimindo as pessoas, ameaçando, fazendo todo tipo de manobra com a palavra para oprimir as pessoas. E aí a justificativa é que a pessoa vai abençoar a obra de Deus, que a obra de Deus vai crescer. Mas sabe o que está crescendo? Está crescendo é o ministério deles, está crescendo é o ego deles, está crescendo a igreja apóstata que eles lideram, está crescendo a sua mansão de luxo, os seus carros importados. É isso que está crescendo, à custa da fé do povo que não tem entendimento. Ou seja, estão devorando as casas das viúvas a pretexto de longas orações. É a mesma coisa que estão fazendo hoje. Hipócritas, irmãos. Ai deles, é o que disse Jesus. Ai de vocês, porque vocês sofrerão um juízo muito mais severo. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou pesar a mão duramente sobre vocês, pode me aguardar. É isso que Jesus está dizendo. O juízo sobre vocês vai ser severo, o julgamento vai ser duro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo de judeu,
alguém que não era judeu, mas que se batizava, se circuncidava e se tornava um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Jesus foi duro não, né? Hoje em dia, se a gente chega falando um negócio desse na igreja, a maioria das pessoas expulsa a gente, irmãos. Se eu for pregar numa igreja e eu chamar as pessoas de filho do inferno, eu nunca mais vou pregar ali. Mas Jesus aqui foi realmente verdadeiro, ele não falou nenhuma mentira. Por quê? Porque os fariseus eram filhos do diabo mesmo. Muitos deles, filhos do inferno. Por quê? Porque estavam fazendo a vontade do diabo. Tem até um versículo que Jesus fala deles assim: vocês fazem a vontade do vosso pai, que é o diabo, lá em João. E aí, quando eles faziam um discípulo, eles se empenhavam tanto em fazer um discípulo, aquele discípulo se tornava um filho do diabo 2 vezes pior. Imagina que coisa terrível. Porque se tornava pior do que os escribas e os fariseus. Se tornava mais hipócrita, mais legalista ainda. Para finalizar, eu quero pular aqui para o versículo 25. Vai ter alguns versículos que eu não vou ler. Eu vou pular aqui para o versículo 25 para a gente finalizar. Que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Os fariseus tinham o costume de lavar tudo. Lavavam as vasilhas que comia, lavavam as mãos, lavavam o corpo. Era uma lavadeira medonha, eles se lavavam de tudo, com medo de alguma maneira estar impuro diante de Deus. Eles exageravam nessa questão. Você lembra do episódio que Jesus e os discípulos foram comer sem lavar as mãos e foram duramente repreendidos pelos fariseus? Como é que os teus discípulos estão comendo aí sem lavar as mãos? E aí Jesus dá aquele discurso de que o que contamina o homem é o que vem de dentro, não é o que vem de fora. Então eles tinham esses costumes de lavar o exterior do copo e do prato, mas por dentro estavam sujos. Diz mais: o fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja que outro pecado terrível dos escribas e fariseus, sabe o que era? A religiosidade exterior apenas. Jesus estava condenando aqui a hipocrisia da falsidade religiosa. A pessoa que por fora parece um homem e uma mulher de Deus. Quem olha a aparência da pessoa pensa: veja só que homem de Deus, veja só que mulher de Deus. Toda a aparência às vezes condiz com um cristão. A pessoa se veste bem às vezes. Alguns até exageram nas roupas para parecer muito crente. Valoriza demais paletó, gravata e não sei o quê, porque quer parecer mais crente ainda do que os outros. Tem gente que, se você vai pregar na igreja dele, se você não botar a gravata, você não prega. A unção parece que está na gravata. Então, quantas pessoas valorizam a exterioridade, o exterior, a aparência, andam com a Bíblia, falam linguajar de evangelho, tem os jargões de crente, fala como crente, sabe, a toda a aparência, no culto levanta as mãos, dá glória a Deus, dá aleluia, sapateia, fala em línguas, faz tudo. Mas lá no coração, lá dentro do coração, para onde Deus olha, Deus vê o coração em trevas, cheio de pecado, cheio de imundície,
cheio de pecado não confessado, andando em adultério, em fornicação, em mentira, fofoca, roubo, engano, matando as pessoas com a língua, destruindo a vida dos outros. Sabe que no fundo a pessoa não é espiritual, não ama a Deus de verdade, não tem prazer em oração, não tem prazer em ler Bíblia, não tem prazer em servir a Deus, não tem prazer em evangelizar. Tudo faz de forma exterior, mas lá dentro, que é para onde Deus olha, porque Deus ama a verdade no íntimo. Deus olha lá para dentro e vê que tudo aquilo ali é falsidade, é mentira. Agora me responde, de que adianta essa religiosidade? De que adianta toda essa aparência e ser condenado ao inferno? Nós temos que mudar, principalmente por dentro. Quando a mudança acontece por dentro, o seu exterior automaticamente se muda. Você passa a se vestir diferente, você passa a falar diferente, você se comporta diferente, mas como consequência da mudança interior que Deus promoveu dentro do seu coração. Você nasceu de novo, foi feito uma nova criatura, foi restaurado, renovado, lavado pelo sangue de Cristo, e aí o seu exterior aparenta o que está dentro. Agora eu não posso, como os fariseus e os escribas, fazer o contrário, limpar o exterior todinho como um sepulcro caiado, bem limpinho, bem branquinho por fora, mas por dentro está tudo podre. Não adianta de nada, irmãos. A nossa religião tem que ser autêntica, verdadeira. Você tem que ser diante dos outros aquilo que você é diante de Deus. Você tem que ser em público aquilo que você é quando ninguém está vendo. Quem você é quando ninguém está vendo? Responda para si mesmo e para Deus. É aí que você vai ver se você é um cristão de verdade. Quem é você quando você está na frente da televisão com o controle mudando as programações que você gosta de assistir? Quem é você quando você está no seu trabalho sozinho? Quem é você na frente do computador ali, quando ninguém está vendo o que você está acessando na internet, as coisas que você está assistindo, os sites que você está vendo? Quem é você naquele momento? Quem é você nos seus pensamentos, no seu coração? Quando ninguém está vendo, na sua vida em secreto, quem é você? Esse aí é quem realmente você é de verdade. Não é aquele que se mostra em público, não. Quem nós somos de verdade é o que nós somos quando ninguém está vendo. Porque quando nós somos verdadeiros, autênticos, pessoas de Deus, quando ninguém está vendo, a gente vai ser também em público, naturalmente. Não precisa a gente nem se esforçar para isso. Então, irmãos, que esses ensinamentos que Jesus deu, essas advertências contra os escribas e os fariseus, possam servir de exemplo para nós, de alerta, para a gente não cair nesses erros. Porque senão esses ais aqui, essas condenações vão ser para nós também. Nós temos que ser diferentes, irmãos. É por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês vão ser salvos. Vocês vão entrar no reino de Deus, não. Você tem que exceder em muito essa justiça falsa e hipócrita dos escribas e fariseus. Aleluia. Então vamos ser cristãos verdadeiros, Deus, e dar glória para o nome de Cristo nessa vida. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.